Nos últimos dias, o canal do Linus Tech Tips foi hackeado e hoje nós vamos ver como nós, criadores de produtos, serviços, plataformas digitais, podemos criar um ambiente mais seguro para os nossos usuários. E aí, Jamps, beleza? Eu sou o Ben-Yuri e este é o Guia de AppTech, onde nós compartilhamos conhecimentos sobre desenvolvimento seguro, e hoje nós vamos falar de um caso que aconteceu essa semana com um canal gigantesco e excelente para todos nós, que é o Linus Tech Tips, que teve sua conta de YouTube hackeada, tá? Não é uma exclusividade, não foi só com ele e foi com várias pessoas. Nós não vamos falar tanto hoje sobre o ataque que aconteceu. Se você quiser saber o que aconteceu, veja o vídeo do Linus, que eu vou deixar na descrição aqui deste vídeo, e também o link de um tweet do Fábio Akita, que explicou rapidamente coisas que podem acontecer com os cookies de sessão do browser. Que bagulho maluco, mano! Hoje nós vamos focar muito mais no nosso lado, que estamos construindo aplicações, que estamos definindo requisitos de segurança e o que a gente pode aprender com tudo isso e, obviamente, criar software mais seguro para que esse tipo de problema talvez não afete tanto os nossos usuários ou a nossa plataforma em geral. Nós temos o nosso adversário, que ele está em busca de algum tipo de vantagem, né? Seja roubando a conta de alguém, conseguindo uma chave de API, enfim, algum acesso indevido, né? E ele tem vários vetores, vários lugares por onde ele pode conseguir esse tipo de ativo, que pode dar para ele algum tipo de vantagem financeira, digamos assim. Primeiro ponto que ele vai fazer é tentar interagir com a nossa aplicação em busca desse ativo. Digamos assim, através de uma tela de login, um formulário de cadastro, etc. Ele vai tentar inúmeras formas até ele conseguir as credenciais de acesso ou um token de sessão de algum usuário. Nesse momento, nós estamos falando de qual interação? Do atacante com a aplicação, diretamente com a plataforma. E existem, então, controles de segurança que nós propomos para mitigar esse tipo de interação. Por exemplo, vamos ter algum firewall para prevenir um ataque de força bruta na API de login, para que o atacante não teste vários usuários ou várias senhas. Se o atacante tiver acesso a credenciais que vazaram, por exemplo, na internet de algum usuário, nós temos também o segundo fator de autenticação, aonde ele não vai ter acesso, em tese, a isso. Esses são alguns controles mitigatórios para este tipo de ameaça, que tem como visão a interação do atacante com a aplicação. Mas e se o nosso adversário pode tentar não conseguir essas credenciais tentando quebrar algo na nossa plataforma? Pode fazer algo diferente. Ele pode ignorar a nossa API, o nosso app, etc. e para tipo um ataque um pouco mais direcionado. Ele vai montar algum e-mail com algum arquivo específico bem diferente da sua proposta. Digamos, por exemplo, que seja uma proposta de parceria, um PDF, etc., com alguns termos e tal e alguns valores, né? E aí vai lá o carinha aí, cara, uma nova proposta e tal, etc. Eu tava cedendo por isso. E aí entram questões importantes também, emocionais e situacionais de cada pessoa, né? Digamos que essa pessoa trabalhe numa equipe grande de uma outra empresa, ou de um youtuber, ou enfim, né? E aí essa pessoa, poxa, eu tô trabalhando, meu trabalho é de vendedor, meu trabalho é conseguir parcerias, sou um cara do comercial. Eu recebo um e-mail de parceria, eu tenho uma trigger emocional, né? Que me faz agir pelo impulso muito mais rápido para atender essa demanda que eu tenho do meu próprio trabalho, do que ficar procurando detalhes com questão de segurança, extensão do arquivo, remetente, etc. Porque eu tenho uma exigência emocional que vai fazer com que eu atenda o meu trabalho em primeiro lugar. E ao abrir aquele contrato, era o meu contrato.pdf.exe, obviamente eu tenho aquele computador, aquela máquina comprometida e através daquela máquina eu chego então nas credenciais de acesso.
Vamos falar um pouquinho sobre superfície de ataque e superfície de impacto, para a gente entender qual é a diferença dessas duas coisas, né? Quando a gente está falando da primeira abordagem, onde o atacante vai lidar direto com os servidores, com a aplicação e tal, etc., nós temos um certo controle, ou pelo menos deveríamos ter, do que está exposto que pode ser atacado. Poxa, nós temos todas as APIs públicas na internet? Provavelmente não, só a API que a nossa aplicação precisa. Nós temos todos os hosts, portas SSH, etc. exposto? Não, a gente só tem aquela porta 8080, 80 e todo mundo redireciona para qual? 443 e é só isso que está exposto. Nós temos esse controle do que o atacante consegue interagir ou não. Nós temos essa visibilidade, ou deveríamos ter essa visibilidade. Agora, quando a gente fala do outro lado, que é o usuário e um ataque direto a ele, a gente não tem essa visibilidade. E nele você pode ter gerenciadores de senhas com problemas, arquivos do browser, senhas salvas do browser, cookies de sessão, arquivos diversos de anotações com senhas anotadas. Dentro daquele computador, se ele for da equipe técnica de algum projeto, um desenvolvedor, por exemplo, deve ter um clone dos repositórios com um monte de readme ou arquivo .env cheio de variável de ambiente, segredos de aplicação, chaves de API. Se for de um time específico de marketing, digamos assim, ou que é um time do YouTuber ou um time de alguma empresa que trabalha com isso, eles lidam com outras plataformas. Outras plataformas têm credenciais, chaves de acesso, etc. E isso tudo está no computador e nos dispositivos e nos dispositivos dessas pessoas. Bem, enfim, você entendeu que aquilo que está do nosso lado, nós temos controle, e aquilo que está do lado do usuário, nem tanto. E é aí onde entra o nosso papel como profissionais de segurança de entender quais são os riscos que a gente corre e como a gente vai mitigar esses riscos. A partir de agora, nós vamos comentar um pouquinho sobre o que aconteceu no canal do Linus e, inclusive, o que nós, arquitetos, projetistas de segurança de software, podemos fazer para proteger o usuário, não só quando a superfície de ataque é do nosso lado, mas quando é do lado dele também. Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu, tá? Um membro da equipe recebeu um e-mail com uma proposta comercial, digamos assim. Essa proposta, ele abriu o e-mail, baixou o arquivo da proposta e executou ele. Obviamente não era um arquivo de proposta oficial, e sim um arquivo malicioso. Esse arquivo malicioso foi instalado e começou a executar algumas coisas na máquina, e uma dessas coisas foi buscar pelo arquivo de cookies que fica no Google Chrome ou num browser, etc, né? E ele fica nesse caminho aqui. Ou no profile, se estiver usando algum outro profile, né? Enfim, o detalhe é, esse cookies, ele é um arquivo SQLite. E esse arquivo SQLite possui todos os cookies daquela sessão. Como por padrão, em um web, a gente salva o token de sessão em um cookie, HTTP only, secure, etc., esse cookie vai estar dentro desse arquivo, tá? Ai, meu, então eu deveria ter usado algum storage. Cara, não ia mudar nada, tá? Só muda o arquivo alvo. Então, assim, esse arquivo foi enviado para o atacante, tá? Para o adversário, para o criminoso. O criminoso, então, se adonou dessa conta do Google em específico. Essa conta do Google era a conta raiz, dona do site inteiro e tal, etc? Não necessariamente precisa ser, tá? Muitas vezes, essa conta do Google não é do dono do canal do YouTube, não é do dono daquela plataforma, enfim, tá? Pode ser de um colaborador e um membro da equipe. Por quê? Em canais grandes, né? E isso funciona para qualquer negócio, tá? Em negócios grandes também. Em vez do dono fazer tudo, ele tem pessoas que ajudam ele em partes desse processo. Por exemplo, cara, quem publica, edita, exclui vídeos do canal, etc. e qualquer outra coisa desse tipo, pode ser uma pessoa. Quem faz as artes pode ser outra. Quem publica pode ser outra, tá? E nesse caso, essa pessoa tinha uma própria conta do Google dela, mas essa conta estava vinculada em uma plataforma de gestão. E essa plataforma de gestão que tinha o acesso ao canal. E aí, essa plataforma de gestão aqui acabou dando a possibilidade de alterar vídeos, alterar thumbs, alterar o que fosse dentro de um canal específico, que no caso foi o canal alvo ali, né, que a gente já conversou. E aí, game over. O que o atacante vai fazer? Ele vai trocar isso
por alguma coisa de seu interesse. Como ele consegue ter um ganho financeiro ou monetário com relação a isso? A partir daí, os tipos de fraude são diversas. A gente nem tá falando de extorsão do tipo, eu roubei o seu canal, agora você me paga para eu te devolver. Mas sim, como que eu consigo impactar a maior quantidade de pessoas ao mesmo tempo com isso? É bem comum, por exemplo, pessoas que têm a conta de Instagram roubada, né? O atacante, ele não sequestra, compra e extorce a pessoa dona da conta, né? Porque é uma pessoa só. O que ele faz? Ele pega e lança um anúncio em nome daquela pessoa, por exemplo, no Stories, dizendo: estou vendendo Bitcoin, pague X e ganhe X mais 2. Estou vendendo essa geladeira, você compra essa geladeira, eu te entrego também um fogão, aqui tá o Pix, etc. E assim por diante. Ele vai fazer anúncios na qual eu atinjo a quantidade de pessoas através daquela pessoa, aquela conta que eu infectei. Por exemplo, se eu hackei uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores no Instagram, são possíveis 1 milhão de pessoas que vão me dar um Pix de R$ 100, por exemplo, né? Se for 1% dessas pessoas, nós estamos falando de muita grana, né? Desculpa, eu não sei calcular e eu não vou calcular isso agora. Então, o impacto, ele não foi só diretamente nas pessoas que tiveram o canal roubado. Na verdade, foi utilizado um membro da equipe para chegar na administração do canal e do canal chegar nos seguidores. Esse foi o caminho mais rápido. Agora que você entendeu isso aqui, vamos entender um pouquinho sobre classificação de impactos, talvez, e que pode levar a gente a entender como a gente vai criar mecanismos de segurança para tudo isso. Vamos utilizar este mesmo cenário, este mesmo evento para explicar isso aqui, tá? Essa matriz, ela tem 3 níveis, tá? Primeiro, para uma única pessoa, para todas as pessoas ou todos os usuários e para a companhia, a empresa como um todo, divididas em impacto parcial e total, aonde parcial é impactar uma funcionalidade ou uma parte dentro da nossa aplicação do ecossistema para aquele usuário, tá? Neste caso, teve um canal do YouTube que foi completamente derrubado, completamente tirado do ar ou até mesmo alterado por completo. Perceba que quem está no YouTube para criar conteúdo, para ter um canal e perde esse canal, ou seja, a funcionalidade principal da nossa aplicação, da nossa plataforma, isso é um impacto total para um usuário. Se ele tivesse perdido um vídeo, por exemplo, teria sido um impacto parcial, mas aqui foi perdido todos os vídeos, foi perdido o acesso ao canal, inclusive, né? Então, neste caso, nós temos um impacto total para um usuário. Agora, no âmbito de todos os usuários, foi comprometido todos os canais dos usuários ou todos os vídeos dos usuários? Se cada usuário tivesse perdido um vídeo ou múltiplos usuários tivessem perdido um vídeo, teríamos um impacto parcial em múltiplos usuários. Se todos os usuários tivessem perdido tudo, teríamos um impacto total em todos os usuários. Nesse caso, quando a gente fala de todos, ou seja, os seguidores desse canal do YouTube que foram expostos a uma possível fraude, nós temos um impacto parcial em todos os usuários. É um impacto completamente indireto, depende de ação desses usuários, para que a gente entenda também a severidade desse impacto, né? Foi comprometido a plataforma, foi comprometido a empresa em si, por exemplo, a empresa vai ter possivelmente um impacto reputacional, então nós temos um impacto parcial. A empresa vai perder o direito de operar, a empresa vai ter todos os seus servidores derrubados ou o sistema, a plataforma vai ficar inoperante? Se sim, nós teríamos um impacto total. Nesse caso, acredito que o YouTube, Google, etc., a plataforma em si vai ter um impacto parcial, que é uma possível causa na reputação. Mas como o canal ele foi recuperado logo no outro dia, acredito que isso está indo bem. 15 minutos de vídeo e não falamos nada do problema, né? Tá bom, olha só. Qual que foi o problema? Um atacante roubou uma sessão de um usuário e através de um outro lugar, sabe-se lá onde, executou ações que nós consideramos dentro do nosso tema como críticas. Por exemplo, excluir uma conta, alterar dados de conta, envio de dinheiro, transações financeiras, excluir um canal, deletar vídeos, etc, tá? Dentro da nossa aplicação, nós temos ou deveríamos ter
classificado ações do usuário que nós entendemos que são muito importantes ou críticas dentro do ecossistema da nossa plataforma. Ao executar essas ações, nós deveríamos fazer um check de reautenticação. O que significa isso? Quando você está fazendo uma transação financeira no seu banco, você acaba colocando novamente uma senha, colocando novamente um reconhecimento facial ou algo assim, né? Isso também deveria ser colocado para as ações mais críticas que nós temos no sistema. Mas, bem, se cada vez que a gente for fazer uma ação importante, a gente pedir pro cara duplo fator, etc., vai criar muito atrito, vai ser chato, o cara vai deixar de usar o aplicativo. Sim, eu sei. E a última coisa que a gente tem que fazer é criar um grande atrito com o usuário do sistema. Por quê? Se ele é um usuário e tem muito atrito, e por causa disso ele deixa de usar, nossa plataforma já não vai mais ter nenhum usuário, ela não tem por que existir. Então a última coisa que a gente tem que fazer é comprometer a experiência do usuário, tornando todo o uso muito ruim para ele. Nós estamos penalizando o usuário por algo que deveria ser um controle nosso, e isso nunca vai ser aceitável. E é justamente por causa disso que nós temos que dividir duas coisinhas. Nós temos o cenário comum e o cenário de abuso, né? O cenário comum é o perfil padrão daquele usuário ou para nossa companhia, ou o perfil daquela pessoa, enfim, em geral. O cenário de abuso é tudo aquilo que a gente acredita que, poxa, se um atacante fosse explorar isso, como que ele exploraria, né? Como que nós identificaríamos que, na verdade, essa conta está em posse de um atacante e não da pessoa que é dona de fato? Por exemplo, fazer uma transferência bancária no valor de X a cada Y hora seria um cenário comum, né? Agora, poxa, transferir todo o dinheiro para uma conta que nunca foi realizada uma transferência anterior, ou realizar um monte de transferências bancárias num período de 20 minutos para distintos endereços, pode ser um indício de que essa conta foi roubada ou está em posse de um atacante, porque roubou o celular ou conseguiu um token de sessão, digamos assim. Que nem excluir um vídeo do YouTube por dia pode ser um comportamento normal que a gente espera, né? Mas, poxa, excluir um monte de vídeos num período de X minutos já deveria ser um alerta. Fique com essa mensagem na cabeça aí, um alerta, tá? Ou, por exemplo, tô cadastrando um novo endereço para entrega. Deveria ser algo normal, né? Agora, eu tô cadastrando um novo endereço, tô mudando e-mail, tô mudando telefone, e isso já deveria gerar também um novo alerta. Estamos falando aqui de comportamento do usuário, ou seja, nós estamos vinculando e rastreando ações daquele usuário perante o quê? O que a gente considera como algo normal. E ele pode ter controle tanto temporais, ou seja, ações realizadas por minuto. Isso significa o quê? Esse usuário realizou uma ação crítica nesse segundo, 5 segundos depois ele realizou outra ação crítica, 5 segundos depois ele realizou outra ação crítica, e o vínculo dessas ações nesse período de tempo nós acreditamos que não é normal. Nesse momento nós devemos gerar um alerta. O que significa isso? Nós fomos capazes de detectar um comportamento de alerta. A gente não está falando de tomar decisões ainda. Nós detectamos um comportamento suspeito. E ele pode ser tanto de uma ação específica repetidas vezes, como podem ser um conjunto de ações distintas que, se realizadas em conjunto em um determinado período de tempo, pode nos dizer que alguma coisa está errada nessa conta. E agora está na hora de tomar a decisão com relação a isso. Quando a gente fala de ações para tomar com relação a comportamento suspeito, nós temos duas coisas que nós precisamos fazer indiscutivelmente. A primeira delas é, em uma série de ações que nós acreditamos que aquele comportamento possa estar suspeito de não ser a pessoa que está fazendo, ou outra pessoa que está em posse daquela conta, por qualquer motivo, ou porque roubou a sessão, adivinhou um usuário e senha, ou porque é uma pessoa mexendo no computador dela que deixou desbloqueado, etc., nós devemos pedir sim uma reautenticação, que digite novamente o usuário e senha ou que insira novamente o duplo fator para confirmar aquela ação depois de uma série. Por exemplo, poxa, exclui o primeiro vídeo no YouTube, o segundo, no terceiro, cara, isso aqui tá estranho, por favor, põe o teu token de sessão aí, que eu tô achando bastante estranho isso aqui. E isso vai fazer o quê? Vai minimizar o impacto daquilo ali. Por quê? Se o atacante não possui esse conhecimento como um todo, todos esses fatores de autenticação, ele não vai conseguir passar a partir deste ponto. O segundo fator que é importantíssimo que nós devemos fazer é alertar o usuário quando informações importantes acontecerem na sua conta. Por exemplo, alterou o endereço, comunica ao usuário
que o endereço dele foi alterado. E por onde se comunica isso? Por um canal que não seja dentro do próprio sistema que esse usuário tem acesso. Por exemplo, o login dele é com e-mail, envie um e-mail de alerta. Cara, seu endereço foi alterado, seu vídeo foi excluído, sua conta foi acessada de outro dispositivo. Dentro desses alertas é importante ter o descritivo claro do que aconteceu. E nós estamos alertando o usuário porque, se algo for errado, ou seja, se ele não reconhecer aquela ação, é importante que ele consiga agir rapidamente, correto? Por exemplo, se ele receber um alerta de você logou num outro dispositivo e não foi ele, o que ele vai querer fazer? Poxa, ele vai querer entrar em ação rapidamente para recuperar a sua conta. Como ele tem posse daquele e-mail, né? Afinal, utilizamos inclusive duplo fator de autenticação e envio de código por e-mail, significa que nós vamos enviar o alerta para ele e esse alerta vai conter os dados do evento, ou seja, um login novo no dispositivo XYZ. Não foi você? Clique aqui. E esse clique aqui deve proteger o usuário na primeira instância. O que isso significa? Poxa, desloga e pede recuperação de senha, automaticamente invalida todas as sessões. Qual que é o comportamento que um usuário que clicaria no botão de não sei, não fui eu que fiz isso, gostaria de ver? Gostaria que tudo fosse encerrado e ele pudesse colocar o login dele de novo. Se as credenciais foram invalidadas, então que ele faça uma recuperação de senha, utilizando esse mecanismo que ele já conhece e já confia. Beleza, champs? Então assim, ó, quick review, tá? Primeiro de tudo, entenda quais são as ações críticas do seu usuário dentro do ecossistema da sua plataforma. Segundo, rastreie, traqueie essas ações para que você entenda o que é um alerta e o que não é um alerta. Não esqueça de ter log de tudo e a correlação desses logs vai fazer a diferença nisso, né? Terceiro, defina controles de segurança e mitigatórios em caso de você se deparar com um desses alertas e proteja o seu usuário exigindo esses controles adicionais de segurança. Quarto, sempre comunique o seu usuário de alterações importantes com relação à sua conta e os seus dados dentro da plataforma. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curte, compartilhe esse vídeo com quem precisa e quem pode ajudar. Qualquer dúvida, sugestão ou correção, por favor, deixe nos comentários e nos vemos na próxima semana. Um abraço e até mais!